Talvez esse seja o vídeo mais aleatório que você vai assistir hoje ou que você vai assistir aqui neste canal. Mas tudo que eu vou falar aqui hoje é verdade, por mais que até mesmo eu não acredite às vezes e por mais que eu me sinta que nem o Naldo contando essas histórias meio absurdas. Mas hoje eu queria conversar e refletir aqui com vocês sobre uma das coisas mais bizarras que já aconteceu na minha vida. Porque assim, é uma mistura de bizarrice com aleatoriedade, com oportunidade, com sei lá, um pouquinho de cada coisa. E eu já contei aqui no canal como que eu conheci o Adrian Smith, que é o guitarrista do Iron Maiden, né? Apenas Iron Maiden. Eu vou deixar na descrição e vou marcar aqui no card também pra vocês. Mas eu já conheci ele, já conheci outras pessoas, enfim. E a Gisele é uma dessas pessoas. Só que assim, não é que eu conheci ela, é que eu tive a oportunidade de conversar, e não simplesmente conversar, mas pedir conselho. E o que ela falou pra mim, você pode levar pra sua vida a partir de hoje, porque assim, eu tenho a plena consciência de que aquele dia mudou a trajetória da minha vida em várias formas diferentes. E provavelmente você deve estar se perguntando, se você acompanha meu trabalho, por que eu só tô falando sobre isso agora, né? Afinal de contas, já faz o quê? 6 anos que eu tô fazendo conteúdo aqui pra internet sobre dicas de inglês, aulas de inglês, sou professora de inglês, mas por que eu tô falando sobre isso aqui, agora e desse jeito que vai acontecer? Primeiro ponto é porque pra mim só faz sentido compartilhar essa história agora. Antes não fazia sentido. Hoje faz. E claro que eu quero sempre reforçar aqui pra vocês, deixar minha mensagem muito clara, que eu não incentivo vocês a aprenderem e a estudarem o inglês porque eu sou professora de inglês e eu acho que isso é importante. Ou porque eu acredito que talvez você possa alcançar melhores salários porque você pode viajar, fazer intercâmbio, fazer mestrado, doutorado. Não é só isso. E claro, inclusive se você quiser se tornar meu aluno, o link tá aqui na descrição, tá? Vai ser um prazer te acompanhar até a fluência. Mas eu conto essa história aqui hoje pra vocês porque eu não sou só professora de inglês. Eu me tornei professora de inglês por conta das oportunidades e transformações que o idioma trouxe pra minha vida antes da minha profissão. E o que é mais louco, eu nunca me imaginei professora de inglês, gente. Eu nunca me imaginei professora. E hoje eu não me imagino fazendo outra coisa. Porque o fato é que eu não vejo a transformação só na minha vida. Eu vejo todos os dias o inglês mudar a vida de outras pessoas. 2 semanas atrás eu recebi um e-mail de uma aluna falando que ela mora aqui nos Estados Unidos, ela é brasileira e ela aplicava para trabalho e ela não conseguia nenhuma oportunidade e tudo. Ela entrou no meu curso em agosto. Em agosto ela fez parte de um processo seletivo. Ela passou e voaram ela pro Texas para ela fazer treinamento na sede da empresa, tudo, é a maior companhia aérea dos Estados Unidos e ela foi contratada, ela estava ali na sede junto com mais 20 pessoas fazendo treinamento. E essa aluna, ela é mãe, ela tem família, ela tem os sonhos dela, então, sabe, ela tem mais do que 45 anos, então olha que maravilha. E esse é só um caso. Agora imagina ver isso todos os dias, de alguma forma, de alguma maneira. Então não tem como não compartilhar isso tudo com vocês. Então o inglês mudou a minha vida e continua mudando e mudando de todo mundo que se envolve com o idioma de alguma maneira. Porque no final das contas a gente tem mais acesso, né? Mais acesso a coisas do mundo inteiro. Então é oportunidade para tudo quanto é lado. E tem uma outra coisa, né? Sempre quando eu compartilho os meus conteúdos por aqui, eu não tenho a intenção de que você assista aos vídeos somente tendo o aprendizado do inglês em si. Eu sempre me sinto na oportunidade, na verdade, com essa oportunidade em mãos de poder contribuir com outras reflexões, com outras perspectivas. Eu não quero ser só a professora roqueira do YouTube aqui pra vocês, porque não é só sobre isso. A vida não é só sobre isso. E claro, né, gente, antes de ser professora eu também sou gente, eu tenho os meus sonhos, eu tenho meus objetivos e tem uma história aí acontecendo, uma vida acontecendo. Dito isso, agora a gente pode começar. E é o seguinte, vamos, né, go down memory line, vamos voltar aí, puxar as memórias e lembranças, que eu sempre quis ser modelo. Eu cresci tendo isso como objetivo. Então, quando eu morava em Joinville, uma vizinha chegou doida lá em casa, batendo na porta, falando: aqui, o Dilson Stein, que descobriu a Gisele Bündchen, tá lá no shopping fazendo teste com o modelo, vocês precisam ir lá, tal, não sei o quê. Minha mãe catou eu e meu irmão e nós fomos lá pra fazer o teste. Só que a gente já sabia que a gente não ia continuar em Joinville, né? Eu sou de Belo Horizonte, mas a gente tava morando em Joinville e a gente já sabia que ia mudar pra São Paulo. Então, na hora que a gente foi pra lá, na hora de conhecer toda a equipe e tudo mais, a minha mãe já informou o pessoal. E, na verdade, isso seria um benefício porque eles eram de São Paulo, né? Na época. Então, nós passamos, né? Eu e meu irmão. Então, quando a gente mudou para São Paulo, a gente tinha os telefones para ligar. Eu liguei, meu irmão ligou e nós fomos para agências diferentes, porque eu ainda, teoricamente, era modelo infantil e meu irmão é 3 anos mais velho que eu e já ia para uma outra agência. Enfim, desde sempre eu olhava para Gisele como um modelo, né, de pessoa, de, obviamente, modelo profissional bem-sucedida. Então, tipo, ela para mim era o topo da escada.
E eu tive a sorte de estar no estúdio junto com ela e com a Jaqueline Carvalho quando elas estavam gravando para a Pantene, uma campanha da Pantene. Eu nem lembro que ano foi isso. Só lembro que elas tinham isso em comum, porque a Gisele também tinha jogado vôlei quando ela era mais nova e Jaqueline, bom, medalhista olímpica, né, amores? Duas maravilhosas. E eu tava lá e assim, a Gisele chegou, todo mundo parou, só que ela não saiu do camarim dela, ela só saiu na hora que ela foi gravar a parte dela. E aí eu tive uma oportunidade de falar com ela e eu tremendo, gente, eu tremendo toda, tremendo, a minha voz nem saía. Só falei pra ela o tanto que eu admirava o trabalho dela, o tanto que eu gostava dela e eu pedi um conselho. Eu falei, eu também sou modelo, você tem qualquer conselho pra me dar? Tipo assim, o que você falar eu vou seguir, né, nessa vibe. E ela falou duas coisas que eu levei pra minha vida e você pode levar pra sua. Estamos prontos? Podemos continuar? A primeira coisa que ela falou foi: se acostume a ouvir nãos. Porque no mundo da moda, caso você não saiba, é muito comum você fazer tipo 10 testes por dia, de você ir de um lugar para o outro, tirar foto, fazer vídeo, enfim, fazer o que precisa ser feito para cada teste e ainda assim receber nãos, né? Então é algo comum deste mercado, você ir atrás de muitas oportunidades e mesmo assim receber muitos nãos. Então a ideia aqui é meio que não se frustre com algo que já é esperado. E o que ela falou aqui que mais me chamou a atenção não foi que ela falou assim, se acostume com nãos. Ela foi, se acostume a ouvir nãos. Não significa que aquele não é um não, que aquele não é um não final. Se acostume a ouvir, né? Vai entrar por um ouvido, sair pelo outro e a vida que segue. O que você tem que fazer, na verdade, é só continuar. Pro próximo não. Para ouvir o próximo não. O não já é uma realidade. Então, isso foi muito importante porque logo depois eu tive uma oportunidade muito bacana de fazer um teste para uma das maiores agências do país. Porque eu tava bem na idade, depois já de um tempo, de trocar de agência, de sair de uma agência infantil e de ir para uma agência adulta, né? E eu lembro de entrar na sala, onde tinham, né, várias pessoas ali da agência, um monte de gente levantada, um monte de gente em pé, um monte de papel na mesa, assim, sabe aquela bagunça meio Diabo Veste Prada do filme, assim, aquela vibe. E eu lembro de entrar na sala, a moça me apresentou, falou meu nome, minha altura, as minhas medidas, né, digamos assim, normal do meio, e eu lembro que as pessoas nem olharam pra mim, não olharam pra mim. Ninguém parou o que estava fazendo pra olhar pra mim. E eu lembro da sensação, sabe, de ver que aquele não era muito físico na minha frente. Enfim, voltei pra casa muito esperançosa e toda noite, na hora do jantar, eu brindava, né, com os meus pais ali, com meu irmão, tipo assim, tomara que eles liguem, tomara que o sim venha, tomara. E depois de um tempo, meu pai falou, não, Camille, já era, não vai ter. Me ligaram e foi um não. E aí eu lembro, tipo, meio que de engolir seco e falar, doeu, porque se eu realmente queria muito e eu tinha altas expectativas, né? Mas tudo bem, vida seguiu. Foi só mais um não. Eu continuei na carreira de modelo por mais um tempo. E aí depois eu saí, mas eu saí porque eu decidi focar 100% na música, né? Então isso me marcou muito, porque não foi só esse não da agência grande, mas foi todos os nãos que eu já recebi. Não pra tocar em casa de show com a minha banda, não de visto negado, o não de julgamento, né? De às vezes você só chega no lugar e as pessoas já te olharem com um não. Enfim, essa vida tem muitos nãos. Mas eu sempre levei isso comigo, de que um não é somente um não. Não quer dizer nada. É só um não. Não quer dizer que a próxima circunstância não seja um sim. Então esse foi o primeiro conselho. Se acostume a ouvir nãos. Só não dê ouvido a esse não. E aí a gente vai pro segundo conselho que ela me deu. A segunda coisa foi o seguinte. Ela disse, fale inglês. Ai, mas parece tão manjado. Ai, mas Camille, você falando isso, mas é claro, o seu canal é de inglês. Gente, eu já avisei antes, então sem surpresas aqui, certo? Ela não disse pra eu estudar inglês, ela não disse pra eu fazer um intercâmbio, ela simplesmente disse, fale inglês. E naquele momento eu já tinha plena consciência de que falar inglês era algo muito importante, né? Eu olhava pra Gisele, eu tinha ela como uma grande inspiração e eu sabia que a carreira dela era tipo 100% internacional, então não tinha como não falar inglês. Mas a mensagem não foi só essa de fale inglês, o idioma em si. Como se ele estivesse destacado da realidade, destacado de todas as outras circunstâncias. Eu interpretei aquilo como, independentemente das circunstâncias, independentemente dos seus recursos, faça o que você tem que fazer. Porque isso, o inglês nesse caso, é algo obrigatório, algo fundamental, um requerimento básico. É para sua carreira e você já sabe disso, então você tem que fazer o que você precisa fazer para que você possa chegar lá. E isso tem tudo a ver com a frase que tem dentro do Royce Hall, que é o teatro principal aqui da UCLA, que é a Universidade da Califórnia de Los Angeles. E o conceito é exatamente esse.
O conhecimento tá para além das ferramentas, então a gente não pode depender somente das ferramentas. Então, faz hoje o que você pode fazer hoje com as ferramentas que você tem hoje. Porque não vai existir um momento calmo e tranquilo onde todas as peças do quebra-cabeça vão se encontrar para que então, neste momento perfeito, você comece a estudar inglês. Não, fala inglês, fala o que você sabe, fala como você consegue, se expressa. E esse é mais um recado, né? Tanto um recado para nossa vida pessoal, quanto para nossa vida acadêmica, quanto a nossa vida profissional. É você, né? É a sua vida, não é outra pessoa. E aí você deve estar pensando, nossa, Camille, mas você falou tudo isso para falar esses 2 conselhos? Foi só isso? Sim, foi só isso, vindo de uma das pessoas mais bem-sucedidas do nosso país. E pra mim, pessoalmente, muita coisa mudou a partir daquele dia e eu realmente espero do fundo do meu coração que o mesmo aconteça com você agora. Talvez eu seja muito nova, talvez eu não tenha feito tantas coisas na minha vida ainda e talvez eu nem tenha o mesmo peso na sua vida como a Gisele Bündchen teve na minha vida naquele momento, mas eu gostaria muito que essa mensagem realmente chegasse até você e realmente te tocasse. Porque foi com esse encontro que eu basicamente fiz isso aqui, ó, e comecei a focar no que eu precisava focar. Que eu comecei a parar de olhar pro lado, de ficar me comparando com as outras pessoas e fazer o que eu precisava fazer mesmo, tipo, mão na massa. E foi nesse processo que, na verdade, eu fui me tornando, inclusive, cada vez mais eu. As minhas decisões mudaram, o meu comportamento foi mudando, as minhas companhias também foram mudando. Porque, sim, foi através desses 2 conselhos previsíveis que eu consegui fazer muitas coisas improváveis na minha vida. Eu nunca imaginei que eu daria aula em faculdade, eu nunca imaginei que eu faria parte de um processo seletivo e seria selecionada entre 80 mil pessoas para fazer um intercâmbio de graça. Eu nunca imaginei que aos 19 anos de idade eu teria um salário 3 vezes maior do que eu achei que eu teria, sem experiência nenhuma na área. Eu nunca imaginei que eu ia emigrar para os Estados Unidos antes dos meus 25 anos. Nunca imaginei que eu ia entrevistar artistas internacionais e várias outras coisas que já aconteceram. E eu espero do fundo do meu coração que você seja tão inquieto assim como eu para focar no que é seu. E espero que você não saia aceitando qualquer não que você ouve por aí. Então você já sabe, né? Tem que falar inglês. Mesmo que você se sinta incomodado no começo, mesmo que você não goste de ouvir a gravação da sua voz, mesmo que você fale tudo errado, mesmo que a pronúncia esteja errada, não importa. Quem falou que tem que ser perfeito para começar? Não fui eu. E eu posso ser sincera? Tem que começar, né? Se não for agora, vai ser quando? E lembrando que tudo isso que eu tô falando aqui com vocês é com muito cuidado, carinho e eu, obviamente, respeito todas as possíveis variáveis sociais e econômicas que estão por aí. Eu sei que as vidas não são iguais, mas é justamente por isso que eu tô aqui. E olha só, quando a gente tá falando sobre os estudos, eu vou falar uma coisa aqui que não leva ao pé da letra, tá? Mas entenda a intenção por trás do que eu tô falando. Eu acho que tá tudo bem tomar umas atitudes inconsequentes quando a gente tá falando sobre o estudo, sobre se desenvolver, sobre aprender coisas novas. Nunca vai fazer mal você se dedicar a aprender algo que vai te trazer mais oportunidades e que pode também melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão ao seu redor e a sua também, obviamente. Não tem lado negativo em aprender. E tá tudo bem você colocar suas sandalinhas da humildade e encarar e aprender algo do zero. Assim como eu sempre digo, a gente tem que colocar o nosso ego no lugar certo, né? Pra gente conseguir caminhar nessa vida. Então, don't be too harsh on yourself. Não pega muito pesado com você, porque é de pouquinho em pouquinho que a galinha enche o papo. E eu realmente espero que esse vídeo tenha te encontrado no momento certo. Me conta aqui embaixo nos comentários se fez sentido tudo isso que a gente conversou por aqui, as reflexões e tal. Se inscreva aqui no canal para você receber muito conteúdo bacana sobre inglês, o inglês da vida real para pessoas reais. E é o seguinte, se você entendeu a mensagem desse vídeo e você ficou aqui até o final, faz o seguinte, coloca um raiozinho aqui nos comentários para eu saber que você ficou aqui. Deixa o seu joinha, ative a notificação. And I really hope to see you on the next one. E eu realmente te espero te ver da próxima. Bye. Take care.